Se você é papeleira, profissional da papelaria personalizada e está de cabelo em pé, porque está sabendo que muitas das nossas colegas estão sendo notificadas por estarem usando ilegalmente símbolos de clubes de futebol, personagens da Disney e de outras empresas, você tem todo motivo do mundo para realmente se sentir assim. Nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer um pouquinho para você por que as empresas têm o direito de cobrarem por você utilizar o logo, o símbolo, o mascote, o desenho e etc. Existe no mundo uma coisa que se chama direito autoral. O que é isso? Direito autoral é quando a pessoa tem direitos por ter criado alguma coisa. Então vamos lá. Na Disney, todos aqueles personagens da Disney foram desenhados, criados, desenvolvidos através de estudos, pesquisa de mercado pela Disney. Então, qual é o objetivo da Disney, assim como de todas as outras empresas? Lucrar. Quando a Disney gasta uma quantia considerável de dinheiro para montar um projeto, como, vamos colocar aí um projeto recente, Moana, tá? Então a Disney gastou um dinheirão para criar o universo de Moana. Você não pode pegar a Moana e vender. Por quê? Porque você está tendo lucro em cima da ideia de outra pessoa. Aí você fala assim para mim: nossa, Janaína, mas é só um bolinho, é só um topo de bolo. Sim, só que é o seu topo de bolo, o topo de bolo da sua concorrente, da sua concorrente, da sua concorrente, da sua... E aí o que acontece? Você está ganhando dinheiro com uma coisa que você não criou. E eu sei, você pode estar com raiva de mim agora. O que eu tô falando para você? O que é justo e o que não é justo. Nós precisamos criar as nossas próprias referências. Então, se você precisa fazer uma festa no tema Moana, você pode desenhar, buscar na internet legalmente outros elementos que se refiram a Moana, mas que não sejam explicitamente a Moana. Aquela Moana desenhada daquele jeito. Então, tá rolando uma polêmica no mercado que é dos clubes de futebol. Os clubes de futebol estão processando as confeiteiras que usam o símbolo do clube nos seus bolos. Porque, de novo, as confeiteiras estão vendendo e tendo lucro com a marca de outra pessoa. Janaína, então o que eu faço para eu não ser notificada? Você precisa ser criativa. Então você tem que usar as cores do clube. Você pode citar o nome do clube, você pode fazer uma bandeirola com o nome do clube. O que você não pode usar? O símbolo do clube. Então, eu vou pegar o meu time do coração, que é o Corinthians, e vou dar uma ideia aqui para vocês do que vocês podem ou não fazer para não ter obrigações de direitos autorais para com o Corinthians, tá? Fazendo isso, vocês vão entender como vocês podem trabalhar para garantir que vocês consigam continuar vendendo os produtos de vocês. De qualquer forma, nada impede você que tem uma empresa, uma MEI ou uma microempresa, entrar em contato com o clube e pedir com que eles cedam os direitos autorais para você, para que você seja um licenciado da marca. Aí você pode vender tranquilamente, tá? Lógico que eles vão cobrar por isso, mas se for interessante para você, você pode fazer isso. Porém, eu quero que você reflita uma coisa. Se você trabalha com topos de bolo e você faz topos de bolo de qualquer tema, você terá que pagar licenciamento para qualquer tema.
Daí a importância que eu venho falando ao longo dos anos aqui nos meus canais. Niche o seu negócio. Se você quer ser uma especialista, você precisa entender que esse tipo de coisa às vezes precisará entrar na sua conta. Daí, gente, puxando sardinha para o meu lado mesmo, a papelaria para casamento, ela é muito mais vantajosa nesse sentido. Porque a gente não lida com personagens de direitos autorais, porque a gente não lida com clubes de futebol, porque a gente não precisa pedir licenciamentos para os nossos florais, os nossos arquivos. Eu e as minhas alunas, nós já pegamos os florais que nós precisamos, compramos, adquirimos, ou com uso gratuito e liberado, ou com a concessão de uso comercial pelo autor. Então, até nisso, a papelaria para casamento é mais vantajosa que os outros tipos de papelaria. É legal a gente fazer um exercício e você se colocar no lugar das grandes empresas, porque as grandes empresas já foram pequenas um dia. Elas foram do seu tamanho, elas foram do meu tamanho, elas foram menores que nós. E se qualquer outra empresa pegasse a sua marca e colocasse a sua marca para vender coisas, como você se sentiria? É mais ou menos por aí, tá? Então, sem mais delongas, vou colocar aqui agora um exemplo de como você pode trabalhar com topos de bolo do Corinthians sem efetivamente colocar o símbolo do Corinthians. Muito bem, então um exemplo na prática para vocês entenderem como vocês podem fugir dos licenciados, mas se inspirando no determinado tema. Então aqui a gente tem o símbolo do Corinthians. Nós precisamos começar a identificar o que tem nesse símbolo que nós podemos usar nos nossos personalizados. Então eu separei o básico. Em cores a gente tem preto, vermelho e branco. Nos objetos do símbolo nós temos o timão, o remo, a âncora, corda, nós e as formas. Triângulo, círculo, retângulo. Eu peguei esse pedacinho aqui, ó, como retângulo. E fui no tema, de um modo geral, futebol. Então, a gente tem camisa, bola, calção, meião, trave, gol. Tendo essas informações, nós vamos para os objetos, que é o quê? Eu separei aqui bandeirolas nas cores, o timão, a âncora, tipos de cordas e elementos de futebol. Pegando esses itens, nós conseguimos criar peças muito bonitas que fazem menção ao Corinthians. Isso é importante de ser claro. A gente tem que chegar num ponto que quando a pessoa vê, ela vai falar, isso aqui eu acho que é o Corinthians. É por aí o pensamento, tá? Separei aqui um kit digital náutico, porque foi onde eu achei a maior quantidade de itens similares, que é a âncora, a corda e etc. Vocês podem adquirir esses kits digitais licenciados e fazer as transformações de cor, vetorização e os bonequinhos, tá? Peguei também 3 exemplos de topos e de festas para a gente ver o que a gente pode aproveitar dessas ideias. Então, vamos dar uma olhada aqui no João Pedro. Poderoso Timão é a marca do Corinthians, então poderia ser Poderoso João Pedro, tá? O bonequinho tiraria o símbolo, mas manteria o preto e o branco, tira o símbolo da Nike também, a bola, e aí aqui nós podemos criar o nosso próprio brasão para o aniversariante. Assim como a gente faz na papelaria para casamento, que nós criamos os monogramas dos nossos noivos, nós podemos criar os brasões e você pode ter aí o seu banco de imagens de brasão, tá? E vender mais que uma vez para o mesmo time. Nesse caso, nós podemos aproveitar a chuteira e a bola, o troféu e a bola, e já percebemos a introdução do dourado, podemos fazer coisas com dourado também. Peguei uma decoração de inspiração que pode ser utilizada para o tema. Dá uma olhada nessa camiseta aqui, ó, JP7. Ela tá bem característica do jogador, mas não de que time é. Então, nós temos troféus, nós temos bola, nós temos um bolo com silhuetas de jogadores, silhueta de torcida e por aí vai. A única coisa que não pode, o símbolo do Corinthians aqui. Se não tivesse o símbolo do Corinthians, essa festa não teria direito autoral.
Conseguem entender? Pensando nisso, eu montei rapidamente uma inspiração para vocês, que é o bonequinho caracterizado de jogador de futebol, não a que time ele pertence, porque infelizmente nós não temos direito de uso de imagem. Peguei esse símbolo aqui na internet com elementos que também podem ser usados. E aqui, ó, eu fiz super rapidinho um brasão que lembra o Corinthians, mas com elementos que eu escolhi e compus. Isso melhor trabalhado tem resultados melhores, mas com certeza livra vocês de receberem aí uma notificação indesejada. O uso dos licenciados é um tema delicado. Nós, quando entramos no mercado de papelaria, nós não entendíamos muito bem como isso acontecia, até porque na época a internet não era uma terra de ninguém, né? Eu tô na papelaria personalizada há 12 anos e a gente aprendeu muito ao longo desses anos, mas hoje os próprios times e as empresas estão usando a inteligência artificial a favor deles, porque eles fazem busca de uso indevido da imagem para poder cobrar as pessoas sobre isso. Por isso que tem tantas conhecidas confeiteiras, papeleiras recebendo notificações. Para que isso não aconteça com você, porque eu sei como é o nosso trabalho, ele é um trabalho árduo, do dia a dia, nós queremos fazer mais e mais para realmente ganhar mais dinheiro com a papelaria, temos que ter cautela nesse momento. Você vai ter que parar um pouco, você vai ter que prestar atenção em artes, você vai ter que estudar um pouquinho composição, você vai ter que criar coisas e não só pegar coisas prontas na internet, comprar kits prontos, o Pegue Monte. Agora, nesse momento, é o momento onde quem não se preparar e não se especializar, infelizmente, vai sofrer as consequências. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta. Se você não é inscrita no meu canal, eu peço que você se inscreva. E, por favor, não desista da papelaria. Existem muitas outras alternativas que podem fazer você ganhar muito dinheiro com ela.